iniciar nessa aula o estudo da eletrodinâmica, tá? Que é a parte da física que estuda o aspecto dinâmico da eletricidade, ou seja, o movimento constante das cargas elétricas. O primeiro tema de estudo da eletrodinâmica é a corrente elétrica. Isso porque a corrente elétrica é a carga elétrica que está em movimento. Esse movimento, pessoal, ele é ordenado e insere-se dentro de um sistema condutor, cujas cargas apresentam uma DDP, que é a diferença de potencial. Isso quer dizer que há cargas positivas e negativas, sem as quais não existe corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica ela é medida através da seguinte fórmula. A gente vai ver aqui a fórmula, né? Que é essa daqui. A intensidade da corrente elétrica é igual a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Essa quantidade de carga aqui também pode ser expressa por número de elétrons vezes a carga elementar. A intensidade da corrente elétrica, pessoal, ela é medida em amperes. Como eu disse, a quantidade de carga elétrica, que é medida em coulomb, pode ser expressa também pelo número de elétrons vezes a carga elementar. Lembrando que a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Essa carga elementar, tá, que aparece em módulo aqui, ela pode ter um valor positivo se refere a um próton e pode ter um valor negativo quando se refere à carga de um elétron. E nós temos o intervalo de tempo que a gente vai trabalhar com a unidade de medida segundo, tá certo? Bom, vamos para os exemplos. No primeiro exemplo, a gente tem uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes percorre um fio condutor. A questão pede para determinar o valor da carga que passa através de uma seção transversal em 1 minuto. Bom, a intensidade da corrente é de 5 amperes. A quantidade de carga é o que a gente vai determinar. O intervalo de tempo que aqui aparece em 1 minuto, a gente passa para segundos. A gente já sabe, né, que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Daí eu vou colocar a fórmula, tá ok? Fórmula é a intensidade da corrente igual a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Sabendo que a intensidade da corrente é igual a 5 amperes, tá aqui, ó, 5 amperes, substituir o I, né? A quantidade de carga é desconhecida, então eu vou ter o intervalo de tempo substituído aqui, né, o ΔT substituído por 60. Pessoal, o processo aqui é bem simples, tá? A gente vai só multiplicar os 5 vezes 60, daí a gente vai ter o valor, né, correspondente à quantidade de carga, que é 300 coulomb. Pronto, resolvido aí o primeiro exemplo, tá? 300 coulomb. Quantidade de carga igual a 300 coulomb. Beleza? Segue então agora para o segundo exemplo. No segundo exemplo eu tenho, por um fio condutor metálico passam 2 vezes 10 elevado à 20ª potência, essa é a quantidade de elétrons, durante um intervalo de tempo de 4 segundos. A questão pede para calcular a intensidade de corrente elétrica que atravessa esse condutor metálico. Beleza, então vamos determinar a quantidade de corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica, né? Sabendo que a carga elementar é essa aqui, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Bom, daí eu tenho a intensidade da corrente elétrica desconhecida. A quantidade de carga a gente sabe que pode ser expressa pelo número de elétrons vezes a carga elementar. Então eu tenho 2 vezes 10 à 20ª vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que é a carga elementar. Eu já fiz essa multiplicação aqui, né? Vamos fazer a multiplicação, onde eu tenho 2 vezes 1,6, que dá 3,2. Vezes 10, 20 menos 19, pessoal, expoente 1, não precisa colocar, 3,2 vezes 10 igual a 32 coulomb. Então, a quantidade de carga é 32 coulomb.
E por último, o intervalo de tempo, que está dizendo aqui na questão, que é de 4 segundos. A fórmula, intensidade da corrente igual a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo, substituindo os valores que eu tenho aí, né, na fórmula. Então eu vou ter 32, que é a quantidade de carga, dividido por 4, que é o intervalo de tempo. 32 dividido por 4 igual a 8 amperes. Respondida aí também, tá? A segunda questão do exemplo, dos exemplos, né? Tá aqui, intensidade da corrente igual a 8 amperes. Bom, pessoal, seguindo aí para o terceiro exemplo, onde eu tenho um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Sabe-se que uma corrente elétrica de 32 coulomb atravessa uma seção transversal do fio em um intervalo de tempo de 5 segundos. A carga elementar, tá aqui 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. A carga elétrica elementar, né? Aí determine 2 pontos. A gente vai determinar, né? Letra A, a intensidade da corrente elétrica. Sabendo que intensidade é desconhecida, quantidade de carga 32 coulomb, né? E intervalo de tempo de 5 segundos. Daí eu vou ter aqui a fórmula, tá? Intensidade igual a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Substituo na fórmula os valores que eu tenho aqui, tá? 32 dividido por 5 e eu tenho a intensidade da corrente elétrica 6,4 amperes. Tá aqui 6,4 amperes. Então essa daqui é a letra A, tá? Esqueci de colocar aqui, letra A. E a gente tem a letra B, tá? A gente passa aí para a letra B. A letra B, pessoal, ela pede o número de elétrons que atravessa a seção do condutor no referido intervalo de tempo. Então a gente tem um intervalo de tempo aqui de 5 segundos e eu vou determinar, né, agora o número de elétrons. Bom, a quantidade de carga a gente pode expressar dessa forma aqui, número de elétrons vezes a carga elementar, né? Sabendo que a quantidade de carga é de 32 coulomb, tá aqui, ó, quantidade de carga 32 coulomb. O número de elétrons é o que eu estou procurando, eu não sei qual que é o número de elétrons, mas eu sei qual o valor da carga elementar. Invertendo os membros, pessoal, pegando o que eu tenho no segundo e colocando no primeiro, fica dessa forma aqui, tá ok? E daí eu vou ter, né, número de elétrons igual a 32 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Agora, muita atenção aqui, pessoal, tá? Porque, vejam bem, eu peguei aqui 32 dividido por 1,6. 32 dividido por 1,6 que dá 20. 20 vezes 10 elevado. Esse menos que eu coloco aqui é porque diz que sempre que a gente passa, no caso aqui, resolve uma divisão, né? Essa barra de fração maior representa uma divisão, a gente tem um menos que é da regra, porque a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então a gente tem um menusinho que aparece aqui que é da regra, tá? Então menos 19, já que esse 10 passa para o numerador. Vou fazer o jogo de sinais, menos por menos dá mais, aí vai ficar 20 vezes 10 elevado a 19. Lembrando que 20 é o que? 2 vezes 10. Aqui ficou fácil, tá? Já que 20 é 2 vezes 10, eu posso somar os expoentes, aqui 1 mais 19 igual a 20. Daí eu tenho número de elétrons igual a 2 vezes a 20ª potência elétrons. Resolvido aí também, tá, pessoal? O terceiro exemplo, tá? Vocês vão ficar agora com os exercícios que eu vou estar postando aí na sala de aula do Google Sala de Aula de Física, tá? E um forte abraço para vocês. A gente se vê amanhã, a gente continua amanhã com a aula de Física, tá certo, pessoal? E lembrando, tá, que tem também a avaliação que ainda tem gente que não resolveu, não respondeu a avaliação, não terminou a avaliação. Então aguardo também, tá certo?
Então tá, pessoal, um forte abraço a todos e a gente conversa mais amanhã, beleza? Tchau!